O tema da nossa aula hoje é metanoia, mentes renovadas, vidas transformadas. O que seria metanoia? É a renovação da nossa mente, da nossa mentalidade. E o fundamento da aula de hoje está lá em Romanos 12, 2, que diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, todos nós carregamos pensamentos que influenciam as nossas emoções, que influenciam os nossos comportamentos e hábitos que a gente tem. Influenciam também as nossas decisões. E muitos desses pensamentos que a gente tem, eles foram construídos desde a nossa infância, desde quando a gente era pequenininho. E a Bíblia fala, chama essa mudança de mentalidade, né, de renovação da mente, de metanoia. Tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente ouviu, tanto de bom quanto de ruim, influencia a nossa vida hoje. Então, tudo de negativo que a gente tem ouvido falar, que influencia o nosso comportamento hoje em dia, pode ser mudado. Porque, sabe, será que aquilo que você ouviu de você é verdade? Né? Então, estou dando essa introdução para te dizer que nem tudo que a gente ouviu, nem tudo que a gente tem ouvido desde a nossa infância é a verdade. Tá? Então, essa aula de hoje foi preparada não somente para você assistir e anotar, mas que essa aula de hoje seja uma ferramenta terapêutica para que você venha realmente a ter essa metanoia, a ter essa mudança de mentalidade. Vamos falar agora sobre a lente da alma. O que seria a lente da alma? É a forma como nós enxergamos o mundo, né? A forma como interpretamos algumas situações. Eu quero que vocês imaginem a seguinte cena: duas mulheres, duas pessoas totalmente diferentes, elas recebem uma notícia ruim. Uma dessas mulheres, ela pode pensar assim: essa notícia foi ruim, mas eu sei que eu tenho Deus comigo, eu vou superar essa situação, eu vou sair dessa. E a segunda mulher, ela pode pensar: eu não acredito que isso está acontecendo comigo de novo. Ai, meu Deus, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Então você percebe que a lente de uma e a lente de outra foi totalmente diferente em relação à mesma situação. Por quê? Porque cada uma enxerga as coisas pelo modo como ela foi sendo criada, pelo modo como ela pensa, como ela pensou daquele assunto, né? E esses pensamentos que nós temos, que faz a gente interpretar essas situações, elas são chamadas de crenças limitantes. Essas crenças limitantes é tudo aquilo que a gente ouviu durante toda a nossa vida e hoje nós temos como uma verdade. Né? Então, essa crença limitante, ela te limita a pensar de uma outra forma. Então, você julga as pessoas, você julga a situação, você pensa de uma maneira de acordo com aquilo que você acredita. E a Bíblia diz, lá em Provérbios 4, 23, o seguinte: que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele, do coração, que são as nossas emoções, procedem as fontes da vida, né? Então a nossa maneira de pensar influencia a nossa maneira de viver. E essas crenças, elas influenciam nossa identidade, a nossa autoestima, os nossos relacionamentos e a nossa vida espiritual com Deus. Vou dar um exemplo rápido aqui, de que como a nossa maneira de ter sido criada, de ter sido vivida, influencia na nossa vida espiritual. Eu perdi meu pai com 8 anos de idade.
Então, a figura paterna eu já não tinha, né? Eu não tinha mais quem chamar de pai. Então, essa palavra pai foi perdendo, vamos dizer assim, o significado para mim. E quando eu aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, depois de muito tempo que eu vim perceber isso. Quando eu orava, eu não chamava Deus de Pai, porque eu não tinha essa referência. Chamava Deus, de Senhor, né? Chamava de Jesus de Salvador. E quando eu via alguém orando e falando, ai, meu pai querido, meu paizinho, eu achava estranho aquilo. Então, olha a minha lente. Eu estava julgando, não julgando, mas a minha percepção daquela oração, eu estava interpretando de acordo com a minha lente. Então, eu não tinha pai, então eu achava estranho alguém chamar Deus de pai. Então, depois de eu conseguir identificar isso na minha vida, fui trabalhando, remodelando a minha mente, transformando a minha mentalidade, né? Ressignificando essa ausência do meu pai, sabendo agora que nós temos um Deus que é nosso pai, né? Então, essa mudança de mentalidade é, fez com que agora eu conseguisse chamar Deus de pai. Então você viu que a minha lente, que a minha crença limitante, ela afetou a minha vida espiritual. Então ela pode afetar várias áreas da nossa vida. Então, para você refletir no seguinte, tenho duas perguntinhas. Como você costuma interpretar os seus problemas quando ele aparece? Aparece alguma coisa para resolver? Aparece algum problema, né, para você? Como você interpreta isso? Né? Você reclama? Né? Você fala, não, é mais um problema que eu vou resolver? Quero que você reflita como você lida com isso. E a outra pergunta é, as suas conclusões desses problemas são baseados em fatos ou em suas experiências antigas? Tá? Isso aí é para você refletir. Agora o segundo ponto. Como essas crenças limitantes elas vão sendo formadas, né? Então, durante a nossa infância, o nosso cérebro ele vai aprendendo de uma forma muito intensa. As palavras que ouvimos, né, seja do nosso pai, da nossa mãe, de um professor, de um coleguinha, né, a forma como a gente é tratado na escola, você sofreu bullying ou não, te xingavam ou não, né, as experiências repetidas, né, que você teve, brigas constantes dentro de casa, né, brigas na escola, né, então tudo isso contribui para a formação da sua crença. Tá? Só que nem toda lembrança ela se transforma numa crença limitante, mas aquelas que foram marcantes na sua vida e aquelas que foram repetidas, essas sim, elas podem influenciar profundamente a sua forma de pensar. Como eu disse antes, crenças limitantes é aquilo que você tem como uma verdade para você, de tanto ter ouvido, né, de tanto ter passado por alguma situação, de tanto ter ouvido aquelas palavras, que você é feia, que você não é boa o suficiente, que você é burra, engole o choro. Né? Então, tudo isso que você vai ouvindo vai te limitando, vai te moldando. Tá? E como eu falei, essa crença limitante, ela interfere em três grandes áreas importantes da nossa vida: a nossa identidade, a nossa capacidade e o nosso merecimento. Como ela pode influir na nossa identidade? Saber quem é você. De tanto você ouviu, você nunca faz nada direito, né? A criança pode concluir que você não tem valor, né? Aí você se torna um adulto inseguro, né? Com medo, né? Sem opinião, porque como você ouviu muito isso, que você não faz nada direito, você se sente sem valor. Então, a criança, né? Isso que você ouviu, você interpretou como não sendo de valor. Então, você se torna um adulto inseguro, com medo, não dá suas opiniões, porque você pensa, eu não tenho valor mesmo, então não vou falar nada, não vou opinar nada, né? Tudo isso é inconsciente, não é algo que você sabe que é,
e você faz, é algo inconsciente, tá? Uma outra área que a crença limitante ela afeta é a sua capacidade, é o que você consegue fazer. Exemplo, você não faz nada direito. Você sempre ouviu muito isso? Que não faz nada direito. Tudo que você põe a mão estraga, tudo que você pega quebra, né? Então, a conclusão que aquela criança, adolescente vai ter é de que ele não é capaz, que tudo que ele pega estraga. E quando você se torna um adulto, né, você se torna desvalorizado, né? Você sempre começa algo e não termina, porque tudo que você começa não faz direito, tudo que você começa não termina, tudo que você põe a mão estraga, né? Então você acaba tendo uma ansiedade, acaba sendo um adulto procrastinador, tá? Então, olha como afeta a sua capacidade, essas crenças limitantes. E uma outra área também que afeta é a área do merecimento. Por exemplo, eu só vou te dar um presente se você fizer isso direito. Você só vai sair para a rua se lavar a louça. Se você só vai ganhar um brinquedo se passar de ano. Então, é como se, para ter algum tipo de carinho, algum tipo de recompensa, você precisasse fazer alguma coisa para ganhar. Então, o que a criança, né, o que a pessoa vai deduzir disso, né? A criança ela vai deduzir o seguinte: então para ser perfeito, para ser aceito, eu preciso ser amado, né? Eu preciso fazer algo para ser amado, né? Então, quando você se torna um adulto, o que acontece? Você não sabe dizer não para não desagradar alguém, né? Você sempre está oferecendo algo para a pessoa, para ela te dizer um obrigado, né? Então você está sempre querendo agradar alguém para que aquela pessoa te parabenize. Então você sempre está fazendo algo para alguém para se sentir validado, para se sentir valorizado, tá? Então olha como as crenças limitantes elas afetam várias áreas da nossa vida, tá? E um outro ponto agora é o ciclo das crenças limitantes. Como eu falei, o ciclo, as crenças limitantes, ela influencia a nossa maneira de viver. Então, onde começa esse ciclo? Começa na mente, começa com um pensamento, né? Se, por exemplo, Deus não me ama, você tem esse pensamento, Deus não me ama. Qual a emoção que isso vai gerar? Você vai ficar desanimada. É porque você fala, Deus não me ama, né? Deus não ouve minha oração. Então, a emoção é de desânimo, você vai se sentir desanimada. E qual o comportamento que você vai adotar? Você vai parar de orar, você não vai ir mais para a igreja, você vai se afastar das pessoas, né? E o resultado? No final, você vai se sentir distante de Deus. E você se sentindo distante de Deus, qual a conclusão que isso dá? Eu sabia que Deus havia me abandonado. Ou seja, eu sabia que Deus não me amava. E começa lá de novo. Deus não me ama, desânimo, afasta-se da igreja, das orações, né? Então, olha como é um ciclo. Isso é o ciclo da crença limitante. É esse pensamento que você tem, que vai gerar uma emoção, que vai gerar um comportamento, que vai gerar essa conclusão. Então, o que é a metanoia? A metanoia é a quebra desse pensamento, é a mudança de mentalidade. Você não pode ter mais esses pensamentos. Um exemplo mais prático: você tem uma experiência, né? Você fez algo errado, né? E você foi chamada de burra. Essa menina é burra, nunca sabe fazer nada. Qual o pensamento que vem? Realmente eu sou burra, né? Eu não sei fazer nada, não tenho valor, né? Ninguém vai pedir mais nada para mim. E que emoção isso vai gerar? Tristeza, angústia, ansiedade, né? Você vai ficar triste, né? Porque você se acha uma pessoa burra que não sabe fazer nada. E o comportamento que você vai ter? Você sempre vai começar alguma coisa e aquilo vai te puxar. Eu sou burra, eu não consigo terminar. Então você vai procrastinar. Sempre que você tenta fazer algo, ou uma dieta, ou começar a ir para academia,
ou algum curso, alguma coisa que você tenta fazer e não consegue, porque você se sente sem valor, se sente uma pessoa boa, porque você ouviu isso. E o resultado? Você acaba se sentindo uma fracassada, que sempre começa as coisas e não termina, né? E o resultado disso? Fortalece aquela crença. Realmente eu sou burra. E o ciclo se fecha e é novamente aberto. Sou burra, pensamento não vale nada, a emoção de tristeza, o comportamento começa a fazer e nunca termina, e reforça esse pensamento. Realmente, eu sou uma burra, eu sou uma procrastinadora, eu começo e não termino. Então, a metanoia é isso, é a quebra dessa mentalidade, é a mudança da mentalidade. Como a gente lê em Romanos, não se conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Então o primeiro passo é não se conformar com essa vida que você tem, né? Com essa atitude que você está tendo. Né? Se você às vezes tem alguma atitude, algum pensamento que não entende o porquê, talvez seja por conta dessas crenças limitantes. Tá? E como eu faço para mudar essa mentalidade? Né? Não é só apenas querer ter pensamentos positivos, não, são atitudes. É um processo que acontece. Quando a gente aceita Jesus Cristo, né, como Senhor e Salvador da nossa vida, o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus, né, que somos filhos dele. Mas a nossa mente, a nossa alma, que foi muitas vezes machucada, amargurada, cheia de traumas, será que ela é renovada instantaneamente? Nem sempre, nem sempre. Porque algumas feridas, elas precisam ser nomeadas para ser curadas. Você precisa dar nome às coisas, né? Você precisa ter essa consciência de que precisa ser curada. Então a palavra metanoia, ela significa isso, mudança de mentalidade. Não é apenas sentir, eu quero mudar. Não, é mudar a forma de pensar para viver de acordo com a vontade de Deus. E a transformação, ela começa por dentro, ela começa na mente, ela não começa no seu comportamento. Você viu ali o ciclo, começa na mente, depois você tem as emoções, tem os pensamentos e vai gerar o comportamento. Então não adianta você querer mudar somente o comportamento ali, que isso não vai se sustentar por muito tempo, né? Tem que mudar a sua mente. Por exemplo, você quer fazer uma dieta, fala, não vou comer mais açúcar. Do nada, corta o açúcar. Será que por quanto tempo vai durar esse cortar o açúcar? Se você não ter na mente que o açúcar faz mal, que você pode ter diabetes, então se você não ter na sua mente todos os problemas que o açúcar acarreta, essa mudança de comportamento ela vai durar alguns dias. Ela não vai perdurar por muito tempo. Então, toda mudança começa no pensamento. E essa mudança de pensamento, na neurociências, é chamado de neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de fazer novas conexões ao longo da nossa vida. Né? Então, quanto mais a gente repete um pensamento, mais a gente vai repetir os nossos pensamentos, as nossas emoções, isso vai refletir no nosso comportamento, né? Mas quanto mais a gente pensa, mais esse caminho neural é fortalecido e a gente consegue quebrar essa crença limitante, né? Da mesma forma, né? Quando a gente começa continuamente, né, a ler a palavra de Deus, a verdade de Deus, e colocar essa verdade de Deus em prática, a gente vai fortalecendo esses padrões de pensamento. Por isso que é muito importante nós conhecermos as Escrituras, a palavra de Deus. A palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Meu povo perece por não ter conhecimento. Então, é muito importante a gente conhecer a palavra de Deus para que ela venha nos ajudar a ter essa mudança de mentalidade, para que ela comece a
você comece a dar esse primeiro passo de reconhecer o que precisa ser mudado, né? A palavra de Deus lá em Salmo diz: Senhor, sonda o meu coração, porque tu me conheces, né? Conhece o meu levantar, o meu deitar, sonda-me para ver se há algo em mim que precisa ser mudado, que precisa ser curado, Senhor. E se você já identificou, você coloque diante de Deus. Então, esse é o próximo ponto, você identificar a mentira. Que mentira é essa que vive na sua mente? No que você está acreditando nesse momento? Quais são os pensamentos que vêm na sua mente que te limitam a fazer as coisas que você gostaria de fazer? Então, esse é o primeiro ponto, é identificar esse pensamento. Quando Jesus foi curar, ele saía para curar e tinha um cego em Jericó. Ele dizia: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus olhou para ele e fez a seguinte pergunta: o que queres que eu te faça? Parecia muito óbvio que o cego queria enxergar, não é óbvio isso? E Jesus sabia disso. Mas Jesus queria que ele tivesse essa consciência de que ele precisaria ser curado. Essa consciência: não, eu sou cego, quero ser curado. Tanto é que ele disse: eu quero enxergar. E a mesma coisa Deus nos pergunta diariamente: o que queres que eu te faça? Muitas vezes nós temos dificuldade de dizer nosso problema para Deus. Às vezes, um trauma que ficou lá atrás, uma falta de perdão, a gente fala: ai, não quero nem falar sobre isso. Deus conhece, Deus sabe. E não nomeia, não fala. E aquilo fica dentro de você. Como eu falei antes, o que precisa ser curado tem que ser falado, tem que ser nomeado, né? Esse é o primeiro ponto, né, que você precisa fazer. Então, dê nomes aos seus problemas, comece a nomear: Deus, eu preciso ser curado nessa área. Deus, os pensamentos que eu tenho sobre mim, que eu ouvi muito na infância, são esses. Né? Muitas vezes nós oramos e pensamos: Deus sabe de todas as coisas, não preciso falar, Deus sabe. Não, precisa. Não porque Deus quer saber, mas para você ter essa consciência e dizer: olha, Deus, eu fui curado nessa área. Para que a sua dor hoje seja o seu testemunho de amanhã, tá bom? Então, o segundo ponto é: confronte com a palavra. Pergunta: o que Deus diz sobre isso? Identificou o pensamento? Identificou a situação, o trauma, algo ruim que você passou, né, na sua infância, adolescência, que te marcou muito e você percebeu que isso está impedindo o seu crescimento? Você confronta com a palavra de Deus. O que Deus diz sobre isso? Eu acredito mais em Deus, que me conhece desde o ventre da minha mãe. Eu acredito nesses meus pensamentos aí que eu fui ouvindo ao longo da minha história. Eu acredito naquilo que minha mãe falou de mim, que meu pai falou de mim, que a minha professora disse de mim, né? Em quem eu vou acreditar? Em Deus ou nas pessoas? Né? Deus, ele nos fez, tem até um versículo, de uma maneira, esqueci o versículo, mas depois eu vou colocar aqui, que Deus nos fez de uma maneira misteriosamente, grandiosamente, né? Então Deus nos moldou perfeitamente. Nós somos barro e Deus é o oleiro. Ele nos moldou de uma maneira perfeita. Só que, a partir do momento que fomos colocados no mundo, nós fomos remodelados. É como se as coisas ruins que foram acontecendo foram nos remodelando. Vou mexer um pouquinho aqui. Aí você viu algo que não te agradou, algo que mexeu com você, aí você recebeu mais uma remodelação. Uma situação difícil que você passou, foi remodelando outra coisa. Então, cada situação, cada coisa, pensamentos negativos que você foi ouvindo durante a tua vida, foi te remodelando. E quando você se tornou adulto, olha a sua imagem como é que está deturpada, né? Você não é mais aquela coisa original, aquele barro original que Deus fez. Você está remodelado. Você perdeu toda a tua
identidade, né, o teu merecimento, isso tudo foi perdendo. E no fundo, você sabe. E se não sabe, eu vou te falar, no fundo você sabe que você não é assim. Você não é o que disseram que você era. Você não é o que o mundo, o que as pessoas ao redor fizeram de você. Você é quem Deus diz que você é. Filho amada, filha amada, né? Você é filha do Deus, do dono do ouro e da prata. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. É essa pessoa, é essa mentalidade que você precisa ter a partir de hoje, né? Ter essa consciência de que é preciso mudar a tua mentalidade para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso engloba todas as áreas da sua vida, tá bom? Então, o primeiro ponto é identificar a mentira. Segundo ponto, confrontar com a verdade, com a palavra de Deus. E terceiro, declarar a verdade. É substituir essa mentira que você foi ouvindo pela verdade da palavra de Deus. Depois eu vou dar alguns exemplos aqui. Por isso, a importância de ler a palavra de Deus, né? Buscar versículos que confrontem essa mentira que você foi ouvindo e está ouvindo ainda até hoje. Em quarto, agir pela fé. A mudança, ela vai se fortalecendo quando a gente coloca a verdade em prática, né? Pequenos passos de obediência, conforme a gente vai lendo a palavra de Deus e vai colocando em prática aquilo que a gente vai lendo, a neuroplasticidade do nosso cérebro, ela vai acontecendo, né? Aquela quebra do ciclo da crença limitante, ela vai ocorrendo, porque aquilo está tão impregnado na nossa mente, esse ciclo, que é difícil realmente, de uma hora para outra, mudar. Por isso que é um processo. É um processo, tá bom? Então, para a gente concluir esse estudo, a transformação da mente, ela não acontece de uma vez. Como eu falei, ela é um processo diário de comunhão com Deus, né? De renovação pela palavra de Deus. Escolhas conscientes, né, do que a gente deve fazer. Tá? Cada vez que você substitui uma mentira pela palavra de Deus, você fortalece um novo caminho desse teu pensamento, que vai refletir lá naquele ciclo. Pensamento, sentimento, emoções, comportamento. Né? Então, começa na mente essa tua mudança. Tá? Mudança de mentalidade. Romanos nos diz que mudança de mentalidade, onde acontece a mudança de mentalidade é na mente, né? Então, cada vez que você substituir essa mentira por uma verdade bíblica, você fortalece esse novo caminho neural que permite que a sua vida seja mais moldada, né, conforme a imagem de Deus. Você vai remodelando, né, isso que fizeram com você até a nossa imagem e semelhança de Cristo, como Deus nos fez originalmente, né? Repetindo, você não é aquilo que disseram de você. Você é aquilo que Deus diz de você, tá? Então, da mentira para a verdade, combatendo as crenças limitantes com a palavra de Deus. Eu falei que eu ia dar alguns exemplos aqui. Se você tem esse pensamento de que eu não tenho valor, lá em Salmo 139:14 diz: Deus, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Era esse versículo aqui que eu estava citando anteriormente. Deus me fizeste de um modo tão admirável e especial. Você ainda com esse pensamento de que não tem valor, porque você ouviu tanto isso, que você acabou acreditando nisso. Então isso, você consegue converter essa tua mente pela palavra de Deus. Quando você pensar que é uma fracassada, que é um fracassado, lá em Provérbios 24:16 diz: porque 7 vezes cairá o justo, mas se levantará. Nós fracassamos durante a nossa vida, durante a nossa jornada, é normal.
Não é sempre que a gente vai ser campeão num projeto, né, fazer alguma coisa que vai dar certo. Muitas vezes nós fracassamos, mas a palavra diz que você não ficará abaixado, você não ficará no chão, o justo se levantará. Nós cremos num Deus vivo, né? Cremos num Deus poderoso. Então, se você fracassar, você vai ter essa força de levantar e continuar. Mais um pensamento aqui. Ai, Deus me abandonou. Deus não me ouve. Deus não ouve as minhas orações. Lá em Hebreus 13:15. Nunca o deixarei. Jamais o abandonarei. Olha que tremendo isso. Lá em Isaías diz que Deus se inclina para ver o que tem na terra, para ouvir a nossa voz. Olha que maravilhoso isso. E muitas vezes nós não falamos, nós não clamamos, né? Então, comece a abrir a sua boca, tá? Comece a declarar as verdades bíblicas sobre essas mentiras do seu pensamento, tá? Não falei no começo do vídeo, mas estou falando no final agora. Se quiser você vê outra vez, veja outra vez esse vídeo, mas você tinha que estar assistindo isso como é uma aula com anotações, para você anotar algo que vai vindo na sua mente, algo que você lembrou, não, aconteceu isso e eu preciso confessar a Deus, tá? Isso é muito importante para você começar a metanoia na sua vida, tá? Então, vou deixar um exercício para você aqui. Vou deixar até na descrição do vídeo essas 3 perguntinhas para você responder para você mesmo. Mas eu quero que você escreva, para que você comece a identificar aquilo que precisa ser mudado e curado. Primeiro, qual a mentira que eu mais enfrento? Quais são os pensamentos que mais vêm à sua cabeça? Ah, eu sou tão fraca. Ah, eu nunca consigo fazer aquilo. Eu começo e não termino. Ou alguma situação difícil que você já passou, uma briga que você presenciou, isso te marcou muito. Escreve. E segundo, qual a verdade de Deus para mim? Você vai buscar versículos que desmentem essa mentira sobre você. E em terceiro, como você vai colocar essa verdade em prática essa semana? Para começar, quero deixar um versículo aqui, Filipenses 4:8, né, no que você deve pensar, né, em tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto. Isso é Paulo escrevendo para os filipenses, né? Nisto pensai. Então começa assim, higienizando a sua mente. Começa com oração, depois você lê esse versículo e começa a fazer esse exercício. Qual a mentira que você mais enfrenta? Qual a verdade de Deus para você? E como você vai colocar essa verdade em prática? Então, que essa aula de hoje você tenha tomado essa consciência de que, não, realmente tem situações que eu preciso melhorar. Tem pensamentos que eu vejo que são crenças limitantes, que me limitam a ter uma vida, né, uma vida abundante na presença de Deus, tá bom? Então essa foi nossa aula e que Deus abençoe a sua vida.